Cumprimento a amada, santa e gloriosa igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, peço a cada um de vocês que meditem juntos comigo nesta santa doutrina que o apóstolo Paulo ensinava aos cristãos na igreja de Coríntios, devido à falta de ordem e decência existente no meio da igreja do Senhor em Coríntios, na época da igreja primitiva, que estava fugindo da doutrina santa do seu ministério. Nesta carta aos Coríntios, no capítulo 14, de 1 a 40, deixada pelo apóstolo Paulo como alicerce, como uma estrutura da doutrina na igreja do Senhor Jesus Cristo, prestem atenção. Alguns versículos, como os versículos 27 e 28, que fala sobre o falar em línguas, e nos versículos 34, 35, 36, que fala sobre as mulheres se calarem na igreja, e nos versículos 37 e 38, que confirma que esses versículos são mandamentos do Senhor, e quem ignorar vai ser ignorado. Amém? Esses versículos criam muitas divergências entre os teólogos e os pregadores até o dia de hoje. Vejam bem, aí eu, irmão João, membro do corpo de Cristo, vos pergunto, por que estas questões não davam todas essas divergências na época da igreja primitiva? E até mesmo alguns anos atrás. Eu, como um simples entendedor da palavra, prefiro obedecer o que está escrito nos versículos 37 e 38, também, que confirma que esses outros versículos são mandamentos do Senhor, e que todos aqueles que se acham profetas espirituais sabem que tudo que ele escreveu são mandamentos do Senhor, e que quem ignorar vai ser ignorado. Amém? Aí eu vos pergunto, querem ser ignorados? Peço que, se alguém dentre os irmãos tiver convicção em alguma outra explicação que fundamenta uma verdade bem firmada nos versículos citados, vai ser bem-vindo e aceitado. Amém? Peço aos irmãos e irmãs que me acompanhem nesta mensagem muito polêmica entre muitos cristãos. Amém? Vamos juntos comigo meditar em 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 1 a 40. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e Espírito fala em mistério. Mas quem profetiza o faz para a edificação ou em consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja
edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a citara. Amém? Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não preferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que fazem a edificação para a igreja. Amém? Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Preste atenção. Com respeito ao mal, sejam criança, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, farei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os que não creem. Assim, se toda a igreja
se reunir e todos falarem em línguas, e estarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Preste atenção, finalizando. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam ou falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Amém, 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 glória a Deus e aleluia, Jesus. Fiquem todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abração e um beijo no coração de cada um de vocês. Lembrando, o Evangelho genuíno é anunciado, pregado. Ele não é motivo de confusão, e sim de perdão
de arrependimento, de transformação, de regeneração, de paz, da verdade, da justiça, da fé e do amor de um para com o outro. Amém? E não esqueçam de orar por todos, de todas as nações, e por todos aqueles que vos instruem no caminho da verdade e da justiça. Porque os dias são muito difíceis. Amém? Fiquem todos na paz. Amém.